Deixa eu fazer já a apresentação aqui, nosso primeiro grande convidado, professor Edmundo Gouveia Freitas, ele que é mestre em hermenêutica e direitos fundamentais, especialista em direito processual contemporâneo, árbitro e mediador no CBLE, coordenador da ESA, lá de Minas, da 36ª subseção, professor assistente na Uniredentor, autor de diversas publicações nessa área jurídica, parcerista, consultor jurídico, advogado, é acima de tudo um grande amigo nosso. Bom, vamos convidar aqui o doutor Edmundo Gouveia, aguardando aí o seu pedido, a sua solicitação, doutor, para a gente poder já convidá-lo aqui a se juntar a mim. Maravilha. Opa, aí. Estamos Tudo aqui. bom, professor? Tudo maravilha. Obrigado aí pela oportunidade. É um grande Nós é que prazer agradecemos. tá revendo vocês aí. Todo mundo mais tranquilo em casa, né? Mas acredito que esse contexto aí tão desfavorável para a gente tem unido bastante, né, no campo acadêmico. A gente tem, né, proporcionado esses encontros virtuais e a oportunidade de rever muita gente que a gente anda com muita saudade, né? Com certeza, com certeza. E a verdade é que trabalho não está faltando agora nesse tempo, né, professor? Com Porque certeza. realmente é uma revolução jurídica, às vezes até em todos os ramos, institutos que já existiam no direito, mas que muitas vezes até pouco palpáveis, e agora dentro desse contexto a gente está realmente vivenciando aí a força maior, né? Quando a gente, Ah, né, falava em pensar, né, fora das estruturas do direito, isso estava muito dentro do campo acadêmico e o pessoal sempre achou que isso daí era coisa mais de professor, de pesquisador, mas a advocacia tem sido cobrada, né, desse expediente mais criativo, né, porque as soluções não são fáceis, né, então por isso a ideia da live aí tão importante, né, vocês aí, a gente sempre esperou esse resultado de vocês, né, um escritório formado aí por um dos meus, né, sem, né, querer encher a bola de vocês aqui, mas realmente um dos alunos diferenciados que a gente teve aí. Então fiquei muito muito obrigado. satisfeito quando eu vi a banca formada e realmente sei que, né, o caminho certamente é de muito sucesso, né? Vocês, né, desde a faculdade, né, sempre foram muito comprometidos com o estudo e o resultado de vocês também dava até raiva corrigir a prova, né? Então, sacanagem, né? Eu gostava, né? Sempre nota boa, né? Então, numa sala grande, né? Numa sala eclética, então realmente vocês estão de parabéns e já mostrando aí que estão com diferencial de mercado, né? Já trazendo aí o que as grandes bancas de advocacia estão fazendo, vocês já estão fazendo aí num momento muito breve, né? Para uma carreira tão promissora que vai ser essa de vocês. Vamos iniciar aqui dentro do direito material, Tá. no slide que você preparou. Você começou falando de novos direitos universais, né, litígios É, policêntricos. É, essa ideia aqui que eu separei no direito material, ela está muito ligada à ideia do processo estrutural. Porque quando há uma tendência, né, da advocacia, a advocacia ser muito técnica nessa questão. Então, a advocacia, eu até faço uma referência, hoje eu pauto muito a minha atividade advocatícia no que o Lenny Streck vem pregando. Ele fala que o direito está carente de boas histórias. Então a gente conta o caso mal contado, e depois reclama que o juiz não deu. Ah, o juiz é ruim, né? O juiz é vacilão, né? Meus alunos têm até um meme meu aí, juiz vacilão, né? Mas é uma questão, a gente tem pedido mal, né? Então a gente tem dificuldade de ver o Poder Judiciário lidando bem com essas questões. Então, acho que a gente vai ter que ter uma estratégia mais acurada aí para a preparação das ações.
aquela ideia de modelo de internet, eu sempre falei com meus alunos, não sou contra utilizar a internet, é muito importante você saber utilizar as fontes de conhecimento que a internet tem. Ah, você viu um modelo de petição minha lá, você catou um pedaço, não tem problema nenhum. Se aquela fundamentação, aquele argumento jurídico está te servindo, isso não tem problema. O problema é você pegar um modelo pronto e achar que aquilo, na verdade, vai servir para o seu caso. Então, essa história, né, ela não consegue suprir, por exemplo, esses novos direitos universais. Como é que a gente vai ponderar aí, Paulo, o que você trouxe aí no começo, por exemplo, né, da livre iniciativa, por exemplo, a gente vai ter aí essa antinomia, né, porque está na Constituição, né, da livre iniciativa, né, com a dignidade do trabalhador aí. Olha só, dignidade da pessoa humana. E aí você vai trazer... Se a gente for para o campo da filosofia, a gente vai ter milhões de posicionamentos aí. Aí, né, quem vai escolher... como é que a gente escolhe isso? Né? Tem até fórmula, né? O Alexis fez até, né, um estudo mais profundo, né, dessa questão. Tem opiniões divergentes aí, lidei muito com isso. Não é muito, né, a minha área, mas o meu mestrado foi nisso, então eu tive que aprofundar. Hoje eu acabei recebendo um contributo muito grande, né? Eu fiz o mestrado em hermenêutica e direitos fundamentais sem vocação para mexer com hermenêutica e direitos fundamentais. Foi uma questão de oportunidade. E, na verdade, isso hoje aperfeiçoou a minha técnica processual, que me colocou... eu era aquele processualista obtuso, aquele cara que só pensava na regra, né? Aquele cara que não... né, que olhava ali o instituto processual, nada estava fora disso daí. A hermenêutica e os direitos fundamentais acabaram abrindo o meu olhar, e aí eu tenho que até fazer, né, a referência, né, uma pessoa que foi seu professor também, né, que foi o Gabriel. O Gabriel está lá na Estadual do Mato Grosso, né, professor Gabriel Borges. As nossas conversas envolvendo a etnografia para o direito e utilizando essa pesquisa empírica em tribunal, acabou também a gente fazendo uma junção, né, muito importante para entender o direito, né, sobre essa nova ótica. Então, por exemplo, eu pegava lá o conceito de jurisdição tradicional, ele não conseguia me atender. Aí, assim, eu não conseguia as respostas que eu ia procurar no conceito tradicional de jurisdição, né, que a influência da doutrina italiana aí, né, no século passado, eu não conseguia resolver os problemas. Então, né, e aí a gente vai ter 1000 referências aí, né, o Norberto Bobbio tratou, né, a era dos direitos aí. Então, assim, o Celso Campilongo tem uma obra muito interessante, O Direito na Sociedade Complexa. Então, assim, o que está faltando é a gente contar boas histórias. E aí a gente vai fazer também, né, a questão de equacionar isso para o Poder Judiciário. A gente não pode generalizar que tem uma qualidade de magistrados aí que está acima da média, né? Normalmente, a galera que está ligada à academia e o pessoal que tem promovido muita coisa interessante. Dentro desse contexto, por exemplo, da Lei de Falência e Recuperação de Empresa, eu tinha ido num evento no Rio em 2018, né? Aí estava um juiz de São Paulo que ele tinha criado audiência de gestão, como é que é? Eu não lembro se era audiência democrática de direito ou audiência de gestão democrática. Era uma audiência diferente dentro do procedimento da falência e recuperação de empresa. Ele tinha falado assim, eu tinha ido fazer um doutorado fora, quando eu voltei, eu fui redesignado para a vara empresarial e eu fiquei frustrado que o meu trabalho era um trabalho burocrático que não tinha efetividade nenhuma. Aí ele criou essa audiência para equacionar interesse ali no quadro geral de credor, né? Questões das assembleias. Então, assim, acho que teve até uma referência no Prêmio Inovar, eu não sei o que ele ganhou, mas foi muito bem referenciado, né, a criação dele. Então, olha só, o ativismo judicial, ele também não tem só, né, esse viés negativo do juiz interferindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, de até quando o magistrado pode interferir no litígio para ele não quebrar essa isonomia. Mas a criatividade aí, com a técnica mais elaborada do magistrado, né, o julgador nesse cenário também vai ser muito importante. E o que a gente vê é o seguinte, como é uma mudança, é uma avalanche de mudanças, se a gente quiser trazer tudo que tem novo sobre o tema
a gente ia precisar de uns 15 dias para elaborar essa live e ela, quando a gente chegasse lá nos 15 dias, ela ia estar ultrapassada. Então, o magistrado também não consegue acompanhar. E aí, por exemplo, por que ele não usa a figura, né, da assessoria dele para fazer isso daí? Aí a gente tem que falar a crítica que a gente vê no interior, por exemplo. Assessoria cabide de emprego. Assessoria não é quem mexe com pesquisa, né? Quem hoje está ali dentro do gabinete, né? Talvez é aquela estagiária bonita, né? É o estagiário que tem a família tradicional da cidade, e talvez não é aquele aluno mais provido para pesquisa que ia dar uma contribuição. Eu nunca vi um magistrado de gabinete fazer um grupo de pesquisa daquela vara, né? Vão criar um grupo de pesquisa do servidor aqui, não tem. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que repensar essas coisas. Por que esse modelo nosso, o que a gente está fazendo aqui nessa live, a gente poderia estar usando uma outra plataforma online? A gente tem, né, o Meet Room do Google, tem o Zoom, tem uma infinidade, o WhatsApp, né, se for menos gente. Por que não essas novas tecnologias não são utilizadas, né, para promover, né, essa conversa, essa evolução, essa troca de conhecimento, né? Eu acho que o pessoal está muito acomodado e esse contexto da pandemia veio intensificar isso, né? Um legado, isso vai mudar. Nesse ponto, a pandemia vai acelerar aí essas coisas. Aí Professor, Paulo, então... nesses novos direitos aí, eu vou fazer uma menção especial, né? Até assim, os direitos, né, dos desastres. É um tema, né, que no senso comum da graduação está muito pouco falado, né, mas existe um grupo de estudo lá na Federal do Espírito Santo, né, liderado pelo professor Hermes Anetti, que está tratando mais profundamente essa questão. Então, assim, você não via numa grade curricular esse tema. E esse tema tem tudo a ver com o que a gente está precisando hoje desses novos direitos, que é o poder judiciário gerenciando crise. Vamos dar um exemplo de Brumadinho, né, de Mariana. A gente não tem solução. Você não consegue ter uma sentença judicial que seja justa ou um provimento ali que vai garantir aquele jurisdicionado que recebeu a indenização. Entrevista, vê se ele está satisfeito, né? Vê se ele recuperou a dignidade dele. Então, esses novos direitos universais, né, estão aí. A gente tem que repensar os direitos humanos, né? Isso vai se desmembrando. A gente não pode pegar só aquela listragem clássica de direitos fundamentais e achar que é só isso. Né? Nesse contexto agora de pandemia, as liberdades públicas entram nesse contexto também aí. Então, assim, a gente tem muita coisa para pensar. A ideia da nossa live é essa, né? Soltar essas questões aí. Esses litígios policêntricos aqui do slide é justamente isso. Essas demandas, né? Por exemplo, lá no processo estrutural ou estruturante, você não tem como, essa decisão, ela envolve muita gente, então você não consegue definir com um ponto da decisão ali. Então, olha só, isso aqui é uma nova metodologia que a gente vai ter que ter. O cara que está julgando igual o Carnelucci lá, ele não vai conseguir alcançar, né, a ideia aqui de efetividade processual. E para fechar esse slide aqui, esses métodos criativos e não contenciosos de solução de conflitos. Lá naquele laboratório que a gente fazia na faculdade, né, aquele laboratório no NPJ, a gente já pregava essa questão, né? A gente estuda os métodos tradicionais de solução de conflitos, mas na verdade, isso aí você pode criar um método seu. Eu até brincava, né? Eu vou criar um método NX0 para juiz de família, né? Guarde o que foi bom, jogue fora o que restou, né? Para quando a gente vai mediar conflito familiar. Isso é criativo, né? Então, assim, realmente, são institutos que já existiam, mas que talvez antes, e até pensando na atuação profissional do advogado, o que antes era um diferencial, hoje é requisito já. Diante do cenário que a gente vive, você não consegue atuar sem alguma boa noção de método. E até o slide seguinte vai falar a gestão colaborativa, compliance, que são hoje o que já foi aquele diferencial do Google, que as pessoas falam, no meio de uma pandemia, isso é um total requisito de sobrevivência. Não é ou você se adequa ou você está morto. Lá em 2000 e...
2013, mais ou menos, quando eu ia apresentar uma proposta de consultoria, quando eu falava em compliance, né? Isso era altamente desconhecido pelo empresário, né, do interior fluminense e da zona da Mata Mineira aqui, né, com certeza. Então a gente até fala, né, o compliance, o cara até falava aquele negócio de compliance, ele nem sabia o que era isso, né? Então hoje, se o advogado não tratar desse tema, né, se ele não chegar, se ele for da área empresarial e ele, por exemplo, numa proposta de serviço, se ele não apresentar esse tema para o cliente dele, esse cliente dele já tem plena percepção que ele é um curioso, né, que ele não está ali, na verdade, né, preparado para atuar naquela consultoria. Eu sempre preguei para o meu aluno assim, estudem o máximo de matérias possíveis, ainda que vocês não gostem. Porque se você for para a área empresarial, você vai ter que saber, né, uma gama de serviço, né, e dominar uma gama de serviço maior. Porque assim, a empresa não tem um problema, né? Ela tem um problema previdenciário, ela tem um problema trabalhista, ela tem um problema contratual, ela tem um problema criminal, ela tem uma série de questões. Então, assim, você vai ter que ter uma atuação, né, mais generalista, né, para atuação nessa empresa. Hoje, né, isso daí está muito mais intenso, porque a informação está muito mais difundida e as coisas estão mais, né, complexas. Então, assim, hoje assim, o cara nem precisa ler. Ele vai no YouTube hoje, ele busca um vídeo lá do cara falando, e o pessoal tem postado tudo. A gente tem que tomar até cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa sem preparo grava uma coisa ali, lê uma coisa ali, e aquilo vira uma informação. Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Mas o profissional especializado nessas questões, ele vai ter muito mais demanda no mercado. Agora, precisa, por exemplo, vamos pensar na nossa realidade de interior. Você precisa ter um acervo técnico como executivo para resolver o problema do seu cliente. Não, você tem que ter o quê? Compromisso intelectual. Você vai ter que pegar a atividade do cara, dissecar aquilo ali, né, fazer uma pesquisa de toda a atividade dele, de resoluções, de portarias, né, de ver qual que é aquele segmento. Você tratou do agronegócio aí, Paulo. O agronegócio é um segmento muito carente nisso. E não daquele agronegócio, né, monstruoso, milionário. Mas a gente tem, por exemplo, a minha região aqui, né, é uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Formada, assim, que essa loucura, né, esse volume de leite que tem, isso é formado pela integração de, né, centenas de pequenos produtores. E talvez, né, separadamente você não consiga unir isso. A gente tem dificuldade com sindicato, a gente tem dificuldade com cooperativa, mas assim, esse pessoal também é muito carente. Eu não sei como é que está a região com café aí ainda, né? Porque isso aí vem num declínio, né? Já vem num declínio. Mais na história do que no presente, mas ainda tem. Ainda tem. Aqui para cima também tem um pouco também. Então, assim, é um pouco misturado isso, mas eu acho que também a criação de gado aí ainda persiste bastante aí também, né? E aí, assim, são questões que, olha só, em menor grau, o pessoal vai ter muita demanda aí na região. Então, assim, quando eu ia dar uma aula de direito empresarial, o pessoal falava, professor, eu não vou conseguir, eu não estou no Rio, mas, né, a gente tem que pensar no pequeno. O pequeno tem muita demanda e as grandes bancas de advocacia não vão querer advogar para esse pequeno, né? Elas estão envolvidas com quem está na Firjan, né, na FIENG, né? Então, assim, é um outro caminho, né? Vamos lá, Paulo. E aí, ó, eu separei aqui essa questão sobre a gestão de risco, né? Isso aí, a gente tem dificuldade, né, do nosso cliente investir em gestão de risco. Ele paga, né, uma secretária, né? Às vezes ele tem um gasto, um custo global com aquela secretária, muito semelhante, muito próximo do que ele teria com a consultoria mais simples, mas ele prefere ter a secretária. E a secretária, às vezes, atende o telefone só. Então, a gente tem a dificuldade ainda de vender esse produto para o nosso cliente aqui. E, num contexto de crise, por exemplo, quem dança primeiro? O advogado, né? Estou falando do cliente que a gente tem, né? O cliente que a gente tem, a realidade nossa do interior. O cara está lá com um funcionário, né, que embala produto.
e ele está com a consultoria, se ele vai cortar o gasto, ou quem que ele manda, né? Qual contrato que ele vai extinguir? A da advocacia, né? Ele não vai primeiro, né, tentar dar uma enxugada em algum custo da empresa para ele manter aquela orientação. Claro que isso aí, né, a gente tem as exceções aí. Estou falando na grande maioria, ainda é uma cultura. A gente tem evoluído nisso, né? Acredito que isso tem evoluído no mercado aí, mas ainda é muito incipiente ainda no interior. Na capital a gente já vê o cara já prestigiando um escritório de advocacia, porque ele sabe que dali que sai a solução, né? E aí eu separei aqui Estou só com medo do nosso tempo também, professor. Tá, Porque vou passar. o tempo já avançou bastante. A gente vai. Maravilha. Quanto tempo a gente Pensei tem? a gente falar já de planejamento tributário, que é uma coisa Tá. que é completamente necessária, né, agora Tá. para esse momento. Beleza. Se o pessoal quiser o slide depois, a gente disponibiliza, né? E olha só. Aí você pode disponibilizar pelo canal, eu disponibilizo pelo Face também. Olha só, planejamento tributário aqui, a gente pensou o seguinte, né? A ideia de estar atento ao benefício fiscal. Então vamos dar um exemplo muito comum agora nessa crise, né? O empresário tem que pensar se vale a pena para ele entrar nesse caminho de suspender contrato, né, e utilizar o benefício. Isso vai depender do seguinte, de quanto tempo a atividade dele vai ficar parada. Ou se ele pode, né, pleitear uma atividade criativa dentro daquele negócio dele. Agora, Paulo, olha só, vamos fazer um link agora lá com o projeto que a gente está com pouco tempo, a gente vai fazendo um link com a parte processual. A gente não tem um mecanismo, por exemplo, né, de recomendação. A gente não sabe, por exemplo, né, o empresário, qual o órgão que ele vai e ele pergunta um aconselhamento, por exemplo. Eu tenho um segmento aqui, eu vou mudar minha atividade, vou fazer uma adaptação à minha atividade na pandemia, né, eu fiz, né, uma realocação de jornada entre os funcionários aqui, mantive os empregos, não tem esse contato tão próximo e assim, mudei a estrutura logística da empresa, de tudo. Eu posso funcionar? Você não tem esse órgão de aconselhamento. Ele não sabe nem se ele pode funcionar. Então, hoje os decretos são o quê? É cópia de... O que a gente vê no decreto hoje, todos os decretos municipais, estaduais, é uma cópia de modelo. Separa umas atividades principais. A gente vê que a redação é muito semelhante uma das outras. Então, assim... Os mesmos 5 ou 6 considerandos lá no início e depois decreto tudo fechado e vamos que vamos. É complicado. Não é um documento pautado em gestão de crise. É um documento o quê? Procuradoria. Normalmente as procuradorias aí vão dar essa assessoria, mas vão pensar numa coisa que restringe sem pensar em solucionar. Vai pensar o quê? Vou pensar no interesse aqui de quem está... Não, o prefeito aqui, vamos pensar em época de eleição agora, né? Ele vai ser candidato, né? Então eu vou pensar numa coisa aqui que não vai deixar ele tão vulnerável. É isso que a gente vê na grande maioria, não estou citando um caso específico, não. Isso é a realidade, né, de todos os lugares que a gente tem visto. Olha só, eu separei aqui a recuperação de crédito tributário e a gente tem que tomar cuidado, né, porque tem muito material na internet, muita divulgação dessa recuperação de crédito tributário e é um problema, porque a gente sabe, olha só, o que acontece? Você recupera um crédito ali, eu gosto de utilizar essa recuperação para compensar tributo. Você utilizar para você criar aquele crédito ali, utilizar para pagar outros, né? Tem gente que quer retomar dinheiro. Eu falo, o Estado, né? Quando eu vou dar essa aula para meus alunos, eu uso muito, né, na garantias e privilégios do crédito tributário. Então, o que o Estado, né, sem vergonha, fará? Ele fará uma fiscalização pente fino no seu negócio, aí você recupera 100 mil e os caras acham uma multa de 1 milhão. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Exatamente, tem que tomar muito cuidado com essa recuperação de crédito tributário. É um serviço que eu utilizo com muita cautela, né? Só quando tem realmente erro de recolhimento que eu gosto de fazer. Muita proposta mirabolante aí, tomar cuidado com o que o mercado tem oferecido. O cara oferece para assim, salvar a sua vida e depois de certo tempo aparece o resultado disso tudo. Você vai ser multado e vai aparecer uma multa muito maior. Normalmente quem oferece isso muito é uma advocacia itinerante, que o cara não é da cidade. Ele passa vendendo aquele serviço e quando o problema aparece ele está longe. Já mudou o escritório, né? Já fez
né, já sumiu do mercado. Às vezes nem advogado né, se passa por advogado. Eu separei essa E parte a do gente está conteúdo. aqui falando de planejamento tributário, professor. Eu vou aproveitar, até comentou a questão dos benefícios fiscais, as possíveis inovações, né, fiscais que a gente tem que ficar atento. Eu dei uma separada aqui, tem bastante coisa quentinha mesmo, muita coisa nova aí, aquela portaria, né, prorrogando PIS, COFINS, fundo Isso. rural, tudo, prorrogação do Simples Nacional, a 927, né, a medida provisória 927 trabalhista, ela também vai suspender o recolhimento do FGTS. Tem a medida provisória 932, que fala do sistema S, né, da redução É, das contribuições. Essa parte aqui eu sempre faço um é. parênteses em relação ao Senar, porque foi injusto o que foi feito com o Senar, porque o Senar eu sempre falo que é um S separado, porque o dinheiro vem de comercialização de produto, não é da folha. Agora, Então, Paulo, eles bateram a folha. o que o advogado tem que estar atento aí, demonstrando para o cliente dele, é se realmente, né, vale a pena para o empresário se valer de determinados benefícios que estão sendo Nem prorrogados. todo. Né? Exatamente. Então, Nem, assim, nem toda oferta ela tem que ser acatada, né? talvez ele tenha ali um caixa para fazer aquele pagamento e não precise desse giro, né? Eu não acho interessante ele empurrar isso para um cenário futuro que talvez, né, o negócio dele pode estar pior. Né? Então, assim, a gente tem que pensar com muita cautela. Eu estou vendo o pessoal tomar muita decisão assim, suspendeu, não tem que pagar. Né? Então, tomar muito cuidado com isso. Né? Essas reuniões, né, não há, Paulo, uma cultura, né, de reunião assemblear para sócio de pequena empresa ali. Precisa fazer uma coisa informal, uma reuniãozinha com o advogado, cria, né, um arquivo ali de registro dessas deliberações societárias e o advogado, né, ir fazendo aquele relatório ali, né, fazendo um relatório do serviço dele. Isso é muito importante, por exemplo, quando você vai fazer lá no futuro, eu até tratei na parte processual, a cessão parcial de cotas, quando você vai demonstrar que houve a quebra da affectio societatis, por exemplo, que aquele sócio estava contribuindo negativamente para o interesse da sociedade, né? Então, assim, se você tem um mecanismo desse, a empresa é muito mais transparente, a gestão é mais transparente e talvez você consiga até inviabilizar problema de sócio. Porque a grande maioria que a gente vê no direito societário são problemas pessoais entre os sócios prorrogados, né? Vai protelando aquilo, vai engolindo aquilo, não pode. Né? Então, talvez o advogado seja esse terceiro aí. Eu sempre gostei dessa nomenclatura mais avançada. Então, a gente fala o outsider, né? O cara que é o externo ali, ele chega para resolver o problema, né, e sai. Essa advocacia empresarial, ela pode fazer esse papel de outsider ali. Você conhece a empresa, você tem um expediente semanal na empresa, você conhece toda aquela estrutura, quando tem que resolver, você está ali plenamente preparado para resolver esse problema sem aquele grau de envolvimento que os sócios, né, têm ali um com o outro. Então, acho interessante. É um serviço também que tem crescido. E aí, Paulo, eu vou dar só mais um exemplo aí, por exemplo, né, estou sendo redundante, dar um exemplo, por exemplo, aqui, né, da tributação do lucro presumido. Por exemplo, você tem a questão do princípio da anterioridade. E aí, o lucro presumido, olha só, o lucro presumido é um planejamento tributário maravilhoso quando o empresário conversa com o contador, ele tem um administrador de empresa com conhecimento específico, técnico mesmo, ou é o próprio empresário, ou ele contratou um administrador, um advogado e um contador, e essa equipe delibera. Então, por exemplo, ele chegou, ele fez todos os cálculos, né? Eu cheguei até a participar do MBA em Valença na época, a gente fazia uma planilha com esse cálculo para ver se era melhor, né, lucro real, lucro presumido ou o Simples Nacional. E aí, olha só, o lucro presumido, né, é muito bom para aquele empresário que ele vai, né, vai estipular uma base de cálculo ali, ele vai criar aquela expectativa, se ele lucrar mais, ele paga aquilo, se ele lucrar menos, ele paga aquilo. Só que ele sempre usa o lucro presumido quando ele vai lucrar mais, né? O lucro real é complicado pela quantidade de obrigação acessória que ele tem. Né? Então, assim, lucro real, realmente você tem que ser uma empresa extremamente organizada.
Ele vai para o Simples, trabalhoso também. ele vai para o Simples Nacional, porque é mais fácil, o contador adora o Aqui Simples Nacional. aqui está aparecendo aqui um cronômetro, professor. Estou achando que a gente vai ter que dividir em dois essa live. A gente vai ter que iniciar uma segunda. Está aparecendo aqui um. Porque eu não tinha gravado ainda, 15 segundos restantes. Encerrando É, essa, eu já abro outra e é, aí a gente tá. já consegue retomar. Tá Beleza. ok? A gente fala muito, né, cara? Mas vou pedir até desculpa, Paulo, pela falta de programação do tempo aí, mas né, é saudade e o Eu assunto é próprio bom, eu né? não sabia que tinha essa limitação de 1 hora. Deu 1 hora, ele apareceu um cronômetro ali, 15 segundos, mas foi só abrir também uma segunda live, né? Mas É, aí então, é, agora com essa questão, com essa pressão cronológica aí em cima de é, nós, professor. então, a Vamos gente lá estava para falando direito aqui societário, dar uma. como estratégia de soerguimento, né? Nesse contexto, é muito importante a gente mensurar com o nosso cliente que é um cenário que a gente vê realmente a necessidade desses modelos de reestruturação. Dentro da graduação, a gente dá uma disciplina, de direito societário, normalmente é no Empresarial 2, e tem uma aula que é modificação na estrutura das sociedades. O pessoal não dá importância para isso, mas isso é uma coisa importantíssima. Por exemplo, você tem um sócio saindo, aquela empresa tem um capital social que ela pode ser transformada em Eireli, né, para ele não ter aquele sócio meramente figurativo de 1%, ou talvez uma pessoa que vai trazer um problema para ele depois. Olha só, ou ele transformar uma sociedade limitada em uma sociedade em nome coletivo, né, ou utilizar a própria sociedade limitada numa SA, né, se a empresa estiver crescendo. Então, essa modificação, essa reestruturação de empresa com base no direito societário, né, isso é muito importante. Fazer referência aí, o meu amigo aí, professor Rafael Renner, aí, Olha, dando a show de moral na bola, nossa professor. live aí, né? Inclusive, sexta-feira vai estar aqui conversando com a doutora Letícia, Maravilha, às 18 horas. 18 horas. vou pegar um pedacinho dessa, né, que eu tenho a aula, né, a minha aula tradicional que está sendo transmitida, né, online, mas eu ainda pego um pedacinho ainda dessa live de vocês, dá para pegar. Olha só, Direito de família em época de Covid, importantíssimo, hein, professor? com certeza, né? Nos acompanhe. Então, olha só, esse contexto de fusão e aquisição, né, normalmente ele é mais utilizado quando a gente tem um modelo assim, de desenvolvimento, né, mais fomentado, né, porque as empresas vão tendo a necessidade, né, de formar um conglomerado ali de maior domínio de mercado, né, e essas fusões e aquisições, na crise, ela só vai acontecer se a empresa tiver realmente um planejamento, né, muito bem realizado para essa gestão de crise. Vamos dar um exemplo disso. A empresa que vai querer incorporar, por exemplo, né, outras empresas concorrentes, ela vai fazer todo um planejamento, né, de aglomeração de patrimônio, né, esse arresto de patrimônio, para ter esse capital para adquirir. Isso, num contexto de pandemia, a incerteza é tão grande, talvez, né, os CEOs aí estejam optando por esse tipo de gestão, né? A gente viu isso muito comum aí em cooperativa de leite, né? Várias cooperativas, e aí entravam, por exemplo, né, os grandes nomes aí comprando várias cooperativas pequenininhas aí, esperando a crise aí para comprar. Então, assim, nesse contexto, o que eu vejo mais... Deu uma Parece travadinha que aí, né, mano? deu uma travada, né? Esse contexto eu acho mais importante aí a transformação dessa sociedade, né, e essa utilização da cessão parcial de cotas, né? A gente vê, por exemplo, né, vamos pensar numa situação, né, como você vai regular, né, a tomada de crédito, por exemplo, de um investidor.
talvez a gente utilize a empresa de propósito específico, né, a sociedade de propósito específico, a sociedade em conta de participação, que é uma sociedade, né, tão esquecida, né, porque, na verdade, você mantém Tá a travando. utilização. Vocês estão me escutando? Eu estou conseguindo vê-lo e ouvi-lo perfeitamente. A minha parte é que travou de vez. Mas É, se estiver escutando, pode ir prosseguindo, não tem problema algum. A tá. palavra está com o senhor. Maravilha. Então, assim, esse modelo, né, de transformação e para cessão parcial de cortes é importante. Vamos ver assim, você tem um problema de separar dois segmentos, por exemplo, uma empresa, né, de fazer aquela separação. Você tem um quadro societário ali, um capital social, essa empresa não consegue, ela atua, né, num segmento composto ali de atividade empresarial e ela não consegue manter mais. Você vai, né, fazer esse desmembramento de CNPJs aí com cessão parcial de cotas aí, né? Então, acho que fica muito mais né, a cisão, no caso, né, utilizando a incorporação, a cisão, a gente vê esses instrumentos aí de modificação na estrutura das sociedades muito importantes. Vou dar um exemplo simples que a gente tem, assim, que é muito recorrente. Eu vou fazer uma cessão parcial de cotas, mas eu não tenho nenhum investidor agora. Você transforma aquela empresa temporariamente, né, para Eireli, ou ele fica no prazo de 180 dias da lei, e depois, quando arrumar, né, o investidor, você, né, transforma ela novamente. Eu até apresentei um parecer na Junta Comercial de Minas Gerais, que foi até importante, porque a gente tem entendimento divergente com isso. São Paulo não aceita, mas Minas Gerais passou a aceitar. Tinha um posicionamento do Tribunal de Contas, né, do Tribunal Estadual de Contas de Minas favorável, né, e eu fiz um parecer sobre essa questão. Por exemplo, o empresário, né, eu sou pessoa física, eu não tenho, né, um sócio para minha sociedade empresária, eu fiz a cessão parcial e estou sozinho. Eu faço uma Eireli, né, constituo uma Eireli e essa Eireli entra de sócia nessa empresa. Então eu vou estar a minha Eireli comigo titular, sócia da minha pessoa física ali. Né? Então a gente fala que até um modelo à brasileira de sociedade unipessoal. Né? Então São Paulo estava proibindo esse tipo de composição societária, mas Minas a gente tem exemplo. Né? Se mudou a junta comercial é recente, né? Eu até apresentei para um cliente esse parecer e a gente conseguiu fazer essa composição societária. Então são ideias aí para esses tempos de pandemia, porque muita gente vai abandonar o negócio, muitos sócios vai querer sair, né? Muitos vão estar com dinheiro guardado para esse momento, né? Para fazer um investimento e adquirir uma empresa que foi desvalorizada nesse momento. Por exemplo, como é que a gente avalia uma empresa? A gente tem um método de fluxo de caixa descontado, por exemplo. Se utilizaria, a empresa teve, né, uma desvalorização absurda e o período é indefinido, então talvez tenha muito oportunista aí, gente, até que, né, vive disso mesmo. O cara estuda a crise e utiliza aquele investimento dele para ganhar dinheiro na crise. Né? Eu acho que a advocacia ela tem né, um bom mercado nessa assessoria aí também, né, de quem está estudando os segmentos de mercados aí para comprar barato agora, preparar a empresa, sanear a empresa toda e vender ela depois. Né? Não tem nada de irregular, de ilícito ou até de antiético nisso. Né? A pessoa compra uma empresa, né, que às vezes está com uma gestão equivocada, é muito comum a empresa familiar, que ela tem um prazo para terminar e a pessoa fica querendo, né, levar aquilo para frente. O cara compra aquela empresa toda já desfigurada, organiza, profissionaliza a gestão dela e oferta no mercado, né, um produto muito melhor. Acho que sem advogado nisso daí eu acho muito complicado. E aí, Paulo, eu gostaria até de entrar já na parte processual, né, que era a cereja do bolo aí da nossa live, né?
Eu tô aqui te ouvindo perfeitamente, vendo, a minha imagem que eu acho que ainda não voltou, né? Porque para mim ainda está É, travada. mas Mas é para não ter que encerrar e reabrir, o áudio vamos tá legal. continuar, que podendo me ouvir já está tranquilo. É bom que eu não atrapalho com imagens. E ficou bem na foto aí também, né? Ficou tranquilo, ficou um ensaio fotográfico aí legal. Belo como sempre. Olha só, essa ideia, né, que a gente trouxe aí do processo estrutural, né, de disputas policêntricas e essa falta, né, de preparação do Poder Judiciário para esse tipo de demanda, né, eu vou fazer uma referência até do que o Fred Didier vem defendendo, né, que é essa flexibilidade do procedimento comum. Né? Até um olhar, né, claro que quando o código chegou, eu vi que realmente, né, a ideia do procedimento comum era muito, né, mais inovadora do que a gente podia perceber naquele primeiro momento, né, mas aí a gente tem que ser humilde e confessar que a gente está muito longe, né, de ser um prodígio igual o Fred Didier. Então, assim, as ideias que eu venho entendendo do procedimento comum estão sendo muito pautadas no que ele vem pregando, né, que a gente tem um procedimento muito flexível, né, um procedimento que é possível ser adaptado com regras de procedimentos especiais, que a gente não, né, a gente tinha certas vedações no código anterior, o procedimento ordinário, sumário ali era muito, a gente tinha muito mais restrição, a gente tinha um rol de procedimentos especiais, né, o procedimento sumário e o procedimento ordinário, e aí o procedimento sumário muito utilizado, né, a advocacia gostava muito, se a gente conseguia jogar para a competência do procedimento sumário, era uma questão recorrente na advocacia, e hoje a gente tem essa possibilidade de inovar no procedimento comum. Então, você tem a figura do negócio jurídico processual, né, a convenção processual, você tem essa possibilidade de trazer regras do procedimento especial. Agora, a gente sabe que quando a gente vai levar isso para o foro, que está sem essas ideias avançadas, a gente tem dificuldade. Né? Eu fui fazer uma audiência quando o negócio jurídico processual chegou no código, eu estava doido para utilizar, que eu achava um avanço absoluto, então estava numa execução, né, numa fase de execução, e aí fomos fazer uma audiência em fase de execução e eu propus, já alinhado com a parte, eu propus, né, o negócio jurídico processual. Uma coisa que o magistrado nem podia interferir ali, porque não tinha afronta a ordem pública, né, não afrontava nada do ordenamento jurídico que ferisse o contraditório, a paridade de armas, devido processo legal, tudo, né, direitinho, harmonioso. E aí o magistrado falou, não, isso daqui eu não posso aceitar e deferir, não, porque a gente já houve coisa, né, já houve sentença, a gente já tem a coisa julgada aqui, e então eu não posso fazer. Eu vendo assim que se eu fosse para o lado acadêmico, discutindo ali, eu não ia ter efetividade nenhuma, né? Eu Sim. precavido ali, era PJE já, então eu precavido ali, tinha levado, né, uma cópia daquele negócio jurídico processual na minha pasta e no relatório da audiência. Eu falei assim, ô doutor, e se a gente propor um acordo que a gente ventilou aqui em audiência? Aí eu homologo. E aí eu simplesmente reli o negócio jurídico processual sem chamar aquilo de negócio jurídico processual e foi homologado. Então, olha só, aí a gente vê como é obtuso também, né, e como isso traz uma burocracia estéril quando, né, o magistrado desconhece essa evolução do direito e não reconhece que desconhece. Né? Então, assim, a gente fez o negócio jurídico processual e não pôde chamar aquilo de negócio jurídico processual. Isso é muito negativo porque não entra na estatística, né? Então aquilo era como se fosse um acordo em audiência. Então, assim, um exemplo que eu gosto de dar, mas na verdade não tinha nenhuma vedação legal para
para aquele ato processual naquela fase processual ali, né? Sem problema nenhum. Então, aqui, né? Previsão, né, do novo código. Então, tinha previsão, né? Tudo certinho, estava fundamentado na petição. O engraçado é isso, estava com toda a isso é referência de novidade, né? legislação. Novidade é sempre mais complicado mesmo. Então, assim, aí a gente vai para o ponto mais importante aqui. Eu separei no nosso slide aí, né, algumas legislações, né, e o pessoal que vai ter acesso depois pode, né, para a gente não ficar aqui com o tempo que a gente já extrapolou também e deixar a gente falar muito, mas preocupado com essa questão. o principal ponto aqui é o princípio da demanda. Porque, por exemplo, nessa ideia de processo estrutural, né, não dá certo aquela ideia assim, se está fora do pedido, né, se não foi narrado na causa de pedir e no pedido, eu não posso julgar. O que a gente aprende lá naquela aula de sentença extra, ultra e citra petita, né? Então aqui a gente pode, né, no processo estrutural, você tem uma jurisdição mais criativa do que isso, porque podem ser, né, o Sérgio Arenhar tem até uma teoria dessa cadeia de decisões ali para ver, né, como isso vai ser cumprido. Vamos dar um exemplo lá da questão envolvendo a Samarco, né? Como é que a gente tem uma fiscalização se aquilo está sendo cumprido? Nem vamos dar um exemplo tão grande assim, um exemplo tão comum assim. Vamos pensar muita coisa envolvendo a nossa região, que é, por exemplo, indenização por usina hidrelétrica, né? Várias usinas construídas aí com a inundação de propriedade rural. Você tem o uso do procedimento comum para isso sem a ideia de processo estrutural. Então você tem, por exemplo, um produtor rural que teve toda a identidade cultural dele, né, submersa ali, ele não consegue mais trabalhar na terra, o restante da terra ali, né, o que sobrou da área desapropriada, ele não consegue, né, ter a propriedade dele daquela forma, e você não tem uma fiscalização do Poder Judiciário, você não tem efetividade processual nenhuma. O modelo que a gente tem hoje é o quê? Fixa a indenização, desapropria e acabou. Então, olha só, não precisa pensar nos grandes processos aí para a gente pensar a ideia de processo estrutural, não. Isso aí é uma indenização por barragem, que é muito comum, né? A região de Minas aqui tem muito, porque a gente, e o Rio aí a parte também, porque a gente está num relevo de meia laranja, mar de morro, então é muito comum, né, esse tipo de utilização para geração de energia elétrica. E você não tem o Poder Judiciário preocupado com isso, né? Então, a gente ficar muito atento a isso. Com esse efeito, eu coloquei no meu slide aqui, ó, efeito multilateral irradiante da decisão. Esse impacto, né, multidimensional que muitos autores gostam de tratar. Então, olha só, o que a gente estuda na graduação, será que a gente está preparado para enfrentar esse tipo de coisa? Será que eu vou saber fazer, né, uma desapropriação tratando de processo estrutural e vou conferir e vou conseguir fazer, né, que o magistrado entenda, né, essa ideia? Vou fazer uma menção especial aqui, Paulo, também ao professor Carlos Marcel, aqui, acabou de entrar aqui na segunda fase da nossa live aqui, né? Estou vendo aqui parte B. É isso aí. Uma boa noite, doutor. E aí eu passo aqui para mais um slide, né, mais um ponto aqui da nossa exposição para falar da lei de falência. E aí, assim, o que eu separei, né? Essa ideia da jurisdição criativa que a gente tinha comentado, né? Essa inovação do procedimento, o juiz criando uma audiência diferente dentro do procedimento, né, falimentar para dar mais efetividade, isso saiu, né, isso surgiu da grande complexidade, né, de um processo judicial, né, que envolvia as duas maiores, né, empresas aéreas que o Brasil tinha. Então, olha só, você tinha situações, né, quase não solucionáveis ali, né, do ponto de vista jurídico, com realização do ativo ali. Então, assim, são questões que forçou ali para o magistrado pensar numa situação inovadora e que não veio prejudicar o interesse do jurisdicionado ali, né? Então, semelhantemente, eu acho que isso que a gente tem aí para esse contexto, né, de pandemia, né?
E aí, né, nessa lei, Paulo, eu queria fazer um parêntese, né, dentro desse nosso contexto aqui, a gente já tinha falado dessa viabilidade de microempresa e empresa de pequeno porte, mas a grande questão que a gente faz é o seguinte: existia um contexto de abuso do procedimento especial. Eu utilizar o A procedimento. execução travestida de pedido de falência, né? É, Você está entrando com um pedido de execução e já usava o título para entrar com um pedido de falência. Isso realmente era é, até vexatório, às vezes, é. para o executado, né? E esse contexto aí, né, se o desespero pelo recebimento da dívida, né, se a gente começar a verificar, isso aí tem que ser coibido pelo magistrado, né, eu entendo, né, uma carência de ação por ausência de interesse de agir aí, mas o magistrado tem que estar muito atento a essa questão, porque o liame é muito estreito de você notar realmente, né, a impontualidade, né, injustificada aí, e realmente, né, apenas um inadimplemento simples ali, né, para ensejar. Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? O Poder Judiciário tem coibido muito isso, mas nesse momento, né, que a gente vai ver muito empresário desesperado, talvez aí, né, um jurídico aí pouco atento a essa probidade processual que a gente tanto prega, a gente pode perceber isso, né, No dentro Sul do parece que exemplo. estava bem sedimentado já jurisprudencialmente, né, essa questão de se coibir essa prática, né, entre você, É, ao invés de ajuizar uma ação de cobrança, você já queria entrar é, com um pedido de falência é, da, da outra é. parte. O que a Sobre esse gente. assunto aqui, pessoal, mesmo não me vendo, se está dando para ouvir bem, sobre Tá. o assunto de falência, tem três novidades aí. Uma, na verdade, não é tão novidade, né? É um projeto de lei, na verdade, que tramita desde 2018, mas agora, com esse contexto da pandemia, com a necessidade, com a busca das empresas, infelizmente muitas precisando, ele voltou aí à pauta, que é o projeto 10.220 de 2018, que fala aqui do Fresh Start, né? Que é uma série de dispositivos que tentam acelerar a volta ativa do falido. No caso, a pessoa natural É, poder já se desvencilhar daquela pessoa jurídica e começar de novo. É complicado. A gente, se por um lado nós temos um país que tem muita burocracia, por outro lado, eu não sei o quanto seria o momento de mexer em algo agora. Mas é, tem aqui, é, projeto de lei 1397, que aí já falando de alteração temporária, pensando justamente na pandemia, né, com é, flexibilização de requisitos, é. fala de conciliação extrajudicial preventiva dentro para incluir na lei de falência mesmo, e a Ah, recomendação que eu já tinha falado, aquela questão de descumpriu qualquer determinação do plano de recuperação, vai convolar em falência? Ainda não. O que está se recomendando é para segurar um pouco, porque não é voluntário esse descumprimento, né? Ninguém tá aguentando cumprir o plano à risca. Aí eles estão chamando para fazer um aditivo, enfim, o tentar. ideal. O ideal, né, é que isso fosse discutido dentro do projeto de reforma do Código Comercial, que está lá há bem mais tempo, mas não, eu acho que não há tempo hábil da gente discutir um código tão profundo, né, numas medidas mais urgentes que a gente Emergenciais, tem. né? Né, exatamente, né, até emergencial, até um termo mais correto mesmo para esse contexto. Né. O que a gente, talvez, né, se a gente tivesse esses usuários, né, do nosso sistema de justiça, né, tanto, né, de quem está julgando quanto de quem está patrocinando o litígio ali, se a gente tivesse, né, um grau, né, de acurácia técnica ali maior, certamente a gente conseguiria evoluir nessa questão via negócio jurídico processual. Né? Então, assim, eu não vejo problema do negócio jurídico processual ser realizado dentro, né, de um procedimento de falência, justificando essa questão da pandemia.
Então, acho que está faltando, assim, eu gosto muito do Roberto Mangabeira Unger, né? Acho que eu mudei muito meu estilo de aula lendo e assistindo algumas palestras dele. O online hoje, né, permitiu bastante a gente ter muito mais acesso. Então ele fala assim, a gente tem que pensar fora das estruturas. O aluno do direito não está preparado para pensar fora das estruturas. E esse contexto agora tem cobrado, né, de uma maneira abrupta da gente começar a pensar fora das estruturas, senão a gente não vai conseguir resolver problema nenhum. Você vai dar uma justificativa para o seu cliente, entra a equação, tá lá, mas ela não vai ser resolvida, né? Não adianta nada, né? Professor, minha vez só de fazer uma menção rápida aqui, o professor Carlos Gustavo, que acabou de entrar, Ah, justamente maravilha. falando na hora que nós estávamos falando de processo falimentar. Foi uma É, aula aí que eu tive o prazer de ter com ele, aprendi demais, um forte abraço. Estou sem imagem, é, mas estamos aqui, doutor. é. Seja E aí, bem-vindo. professor, eu acho que a gente chega, na verdade, na cereja do bolo, É, que é uma parte que nós sempre conversamos muito em intervalos de faculdade e tudo, que é a questão desses métodos extrajudiciais, né, de solução de conflito, que, como eu disse, hoje em dia é uma necessidade. Hoje em dia, é, revisão contratual, quando que a gente esperou usar tanto os institutos da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva? Nunca se então, esperou utilizar tanto. Então, quando a gente e- separou esse slide anterior aqui falando, né, dessa gestão Ah, contratual, tem desse. convenção, sim. Não, mas tá interligado isso daí, um escalonamento, né, da competência para solucionar, a utilização de novas tecnologias, e aí eu entro, né, nos métodos. A gente nunca pensou, né, na verdade, em utilizar isso previamente. Agora, eu acho que, né, nesse contexto, né, a gente já pensa, né, muito. Eu estava fazendo uma revisão, né, de um contrato de um amigo meu, de um prestador de serviço, e há muito tempo atrás, assim, uns 5 anos atrás, eu inseri uma cláusula bem genérica, mas assim, que era mais ou menos para essa ideia de um contexto de pandemia. Claro que eu não, né, nem toquei em pandemia na cláusula nem nada, era uma coisa assim, envolvendo a impossibilidade dele prestar o serviço, da pessoa utilizar o serviço, e era para um contexto anormal desse, né? E aí ele até, né, recentemente fez o contato comigo, ele falou assim, rapaz, estou conseguindo fazer, né, toda essa redesignação, essa operacionalização da minha prestação de serviço por causa daquela cláusula que você tinha colocado, nesse contexto de tentar analisar assim, vou pensar a pior estrutura possível, né, a pior conjuntura possível ali, para tentar resguardar o meu cliente aqui de um possível inadimplemento contratual. Então, assim, eu acho que essa gestão contratual isso vai ter que ser, né, olhada com outro olhar, e por isso que a gente fez o link com a parte processual do negócio jurídico processual, né? Para mim, né, a autoridade no assunto aí é o professor Antônio do Passo Cabral, né? Que trata muito bem essa questão da convenção processual. Então, você pode inserir isso num contrato e regular procedimento, como vai ser o seu procedimento comum, por exemplo, né, no caso, né, já regulando a flexibilidade do procedimento comum nesse negócio jurídico processual pré-judicial, né, pré-processual, quer dizer, no contrato ali. Isso é muito pouco utilizado, Paulo. Eu acho que esse momento agora, a advocacia vai ter um olhar, né, mais atento para esse negócio jurídico processual no contrato regulando esse procedimento, né? Sim, com certeza. Vou fazer A uma, importância ficou mais clara que nunca, né, diante desse cenário que a gente tem vivido, né? vou fazer uma menção especial aqui, né? O meu irmão que acabou de entrar aqui na live, advogado, a gente atua junto, né? Sobrenome aí não me deixa mentir, né? Beijo grande aí. Então, continuando aqui, eu quis colocar aqui uma sequência, né, de interferência de um terceiro nesses métodos adequados, métodos propícios, métodos, né, consensuais de solução de conflitos. Então, assim,
coloquei assim, o primeiro ponto ali, autocomposição e heterocomposição. Autocomposição, quando as próprias partes, né, são os atores das suas próprias soluções, ainda que esteja, né, um terceiro facilitador, né, a solução vem, né, da criatividade da parte, né, e autonomia da vontade dela. Heterocomposição, quando realmente a gente tem a decisão de um terceiro ali, com essa eficácia daquela decisão ali, né? Então, olha só, a negociação, um momento, né, de pandemia, a negociação é muito utilizada. Por exemplo, consumidor-fornecedor. Vamos dar um exemplo aí das escolas, né? Houve uma suspensão das aulas e aí os pais dos alunos entraram em contato diretamente com as escolas para renegociar mensalidade escolar. Então, essa negociação é direta, não tem o terceiro facilitador na negociação. As partes, né, negociam diretamente. Isso é muito comum quando a empresa não tem jurídico contratado e o empresário é um empresário, né, mais gabaritado ali, ele consegue fazer essa negociação, né, direta com o fornecedor, né, ou com o próprio consumidor dele. Então, a negociação é o primeiro grau, né? A autocomposição plena mesmo ali, né, da autotutela, né, a gente pensa sempre a autotutela, assim, lei de talião. Não, a autotutela pode ser uma questão, né, mais preventiva ali, né? Ah, eu tinha possibilidade, né, de cobrar o aluguel de um inquilino meu e não vou cobrar, né? Eu tive, assim, né, aquela percepção moral que ele está em dificuldade, eu não vou cobrar, né? Então, eu nem listei ela aqui, que ainda tem muito caráter pejorativo aí dessa análise da autotutela, sempre pensando, né, em lei de talião aí, mas na parte civil ela tem até já um outro olhar, né, quando a gente pensa aí nesse direito da sociedade complexa. São situações que nada obsta na participação do advogado, pelo contrário, é até bom. Eu tenho recebido aqui alguma demanda para renegociar contrato de locação, para contrato, até o exemplo dado de prestação de serviço educacional, né, de colégio, e aí a gente presta toda a assessoria, né, faz uma notificação extrajudicial, tudo. A ideia é não judicializar futuramente, a ideia é conseguir vencer aí o problema antes de qualquer outra medida. E aí a ideia também, Paulo, é você pensar o seguinte, se o que você está fazendo e aí, como eu sei que você tem, né, esse caráter mais acadêmico, né, voltado também a esse compromisso com pesquisa, e a minha ideia é assim, que não é todo escritório que pensa assim, né, então a gente também tem que né, preservar também, quem não quer pensar dessa forma e quer seguir os métodos também não tem problema nenhum, mas se você está fazendo alguma coisa diferente, talvez você esteja criando um método aí, né, sem saber que está criando. Tem hora que eu falo assim, eu não estou fazendo negociação, não estou fazendo mediação, não estou fazendo conciliação, o que eu estou fazendo? Aí eu fico até pensando assim, né? Seria uma autocomposição, né, assistida, né? Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou criar? Posso criar um nome disso daí também, né? Porque o método é criativo. Talvez você... quando eu comecei a dar aula de método propício e solução de conflitos, eu dava aula de mediação, conciliação e arbitragem. Aí depois eu já achei que era necessário colocar negociação. Depois eu já passei um tempo, eu coloquei dispute board. Aí depois eu coloquei claim resolution facility. Depois eu coloquei ombudsman. Eu fui aumentando esse rol, né? Naturalmente a gente foi vendo a criação e a utilização maciça, né, de outros métodos, né? Então, assim, nessa listagem nossa, essa negociação, ela é direta, que há um degrau aqui de interferência desse terceiro, né? A negociação não tem. Ela é direta. Agora, ela não é muito recomendada quando há ânimo acalorado, né? Se for uma questão que há ânimo acalorado entre as partes, né? A negociação tem que ter as partes têm que ser muito próximas ali de entendimento, né? De uma realidade cultural também, para dar certo, né? Senão, acho que até a questão do terceiro aí fica mais interessante. E aí onde você tem uma interferência menor do terceiro, que eu acho assim, menor na relação jurídica ali, mas um trabalho muito mais profundo do terceiro, que eu acho a mediação. Quando eu falava mediação empresarial, o pessoal até ria.
né? Mediação é para a família, né? Não é para a empresa, né? Naturalmente, eu fui vendo a necessidade, por exemplo, dentro do direito societário, a mediação é muito eficaz, porque, na verdade, a mediação tem muita coisa parecida com terapia. Utiliza muita técnica de terapia para mediação. E tem hora que a gente vê que aquele quadro societário ele está precisando mais de uma análise do que de uma assessoria jurídica. Está precisando mais de psicólogo do que de advogado. Então, assim, a mediação, você vai ter que ter essa sensibilidade maior, porque você não propõe. A maior dúvida que tem nessa questão é qual a diferença da mediação e da conciliação. Né? O mediador jamais sugestiona. Agora, ele não sugestionar não significa que ele não possa dar opinião e perguntar. Eu lembro que na época, até em Valença, a gente foi fazer uma mediação simulada, né? Utilizando aquela sala do júri, e aí o pessoal da mediação começou a ficar quieto. Não perguntava, não, é porque o outro grupo falava assim, não, você perguntou, não pode perguntar. Não, não é que não pode perguntar, você não pode sugestionar aquela solução, né? Dar uma possível solução. Esse já é o papel que da conciliação. Né? Porque o conciliador é pitaqueiro, né? Ele vai lá, ele conhece profundamente a questão, era para conhecer profundamente a questão, e ele fala, temos a questão, pontua o interesse das partes e fala assim, ó, eu vejo uma solução aqui para vocês pensarem com maior atenção. Né? Seria possível essa solução? Então, o conciliador pode fazer isso. O mediador não. Ele pode até enxergar essa estratégia, mas ele vai ter que fazer uma série de perguntas e esse assessoramento das partes para que esse questionamento saia delas mesmas. Então, a mediação eu acho muito mais difícil e muito mais complicada. E qual que assim, é a utilização? Onde você tem relação jurídica continuativa, eu acho mais interessante a mediação, porque se a solução brota da parte, né, sai da parte, ela é mais estável. Mais respeitada, né? Exatamente. Ó, eu propus aquilo, como é que eu estou insatisfeito com a coisa que eu propus? Né? É verdade. E a conciliação já para uma coisa mais, por exemplo, o direito consumidor. A relação ali é rápida, né? Então, cessou ali, eu comprei um produto, tem que estar satisfeito com aquele produto ali, não veio do jeito que eu queria, eu vou lá e sugestiono, né? Você pode, né, entregar outro produto no prazo tal, beleza, ali acabou. Eu acho mais, né, interessante a conciliação para esse tipo de coisa. No CPC, a gente vê, parece que é uma coisa junto. Quando eu vou dar aula, eu até falo que mediação e conciliação é Sandy Júnior, é uma coisa, né, separada que o pessoal acha que é junto, né? A Sandy Júnior, a mediação, a audiência de mediação e conciliação, parece que é uma coisa só, né? Não é uma coisa, são técnicas completamente diferentes. Eu, no juizado especial, não vejo nem técnica de conciliação, nem de mediação utilizada, né? Para não falar que eu nunca vi em Juiz de Fora uma vez, teve um projeto de um professor que levou alunos para fazer um mutirão de conciliação, e aí eram grupos que tinham estudado os processos antecipadamente. Foi a primeira vez que eu vi uma técnica de conciliação satisfatória no âmbito do juizado especial. Normalmente a gente vê uma coisa, né, adaptada, que eu nem gosto de falar que aquilo é conciliação. Aquilo é uma audiência preliminar ali, né? Não gosto nem de citar aquilo como método adequado de solução de conflito, porque sentar numa mesa, né, e não trazer nenhuma técnica ou nenhum pressuposto do Instituto, eu não posso chamar, né, isso de método propício de solução de conflitos. Né? Eu estou ali com um preposto, né, que não sabe nada da empresa, ele foi contratado, né, através de um escritório de advocacia, às vezes ele não tem conhecimento nenhum, nem jurídico para estar ali, e na verdade ele está ali para solucionar. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de procedimento deveria ser até... a gente tem restrições procedimentais para coibir isso. Se o juiz utilizasse, né, a multa por improbidade processual, né, por exemplo, uma operadora de telefonia, litigante quanto mais, está cansado de errar, coloca um preposto que não sabe nada, não vai tentar utilizar esse método naquela fase do procedimento ali,
eu entendo até como uma improbidade processual nesse caso de Sem dúvida. litigância contumaz, Infelizmente né? é muito comum, não é? E isso acaba realmente desvirtua completamente o instituto, ela esvazia, né, o É. instituto Porque aí você tem uma dessa gestão, audiência. Paulo, por exemplo, trazendo para o nosso contexto de pandemia aqui, você tem uma gestão de contencioso, por exemplo, que talvez vai ter empresa aí que vai utilizar o alto grau de litigância para recuperar crédito nesse contexto de pandemia. Ela vai promover, por exemplo, um vício do serviço que vai gerar aquela demanda e com aquela demanda ela vai ganhar dinheiro porque ela descontou dinheiro do consumidor, pagou a indenização, mas a diferença entre o que ela descontou e o que ela gastou no judiciário ali tem lucro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, essas situações veladas aí, que quando a gente fala, parece que a gente está sendo muito radical, mas não, isso é muito recorrente no Poder Judiciário antes da pandemia, imagina agora, né? Bom, vamos lá então, já falamos aqui da E negociação, mediação, conciliação. Houve até uma pergunta, se não me engano, do doutor André, se o Dispute Board seria uma evolução natural ou não desses outros métodos. assim, No que consistiria exatamente? tem algum. O André, né, até a pergunta dele, né, ele está aí envolvido nesse tipo de pesquisa, né, ele tem pesquisado o Dispute Board, e assim, não tem uma coisa, né, é muito difícil você garantir um dado histórico disso. Né? O que a gente vê assim, é que o Dispute Board seria uma espécie de arbitragem facilitada, né? Um método mais simples, menos custoso até pela estrutura mais simples, né, e mais flexível que tem. Né? Eu vou chegar no Dispute Board aí, vou falar rapidamente da arbitragem, né, que é um método consensual, um método extrajudicial que a eficácia da sentença tem o mesmo valor, né, de uma sentença judicial. Então, é título executivo judicial pelo CPC, né, a sentença prolatada pelo árbitro. Então, olha só, o que a arbitragem trouxe de contributo para esse contexto? A ideia do negócio jurídico processual tem uma influência pesada da arbitragem, porque na arbitragem a parte vai na Câmara, analisa o regulamento daquela Câmara, vê se é adequado, faz a proposta de cláusula compromissória, né, de inserir adaptações àquele procedimento, àquela realidade daquele caso. A Câmara pode aceitar ou pode negar. Se negar, ele vai para outra Câmara ou pode até fazer uma arbitragem ad hoc também, né, quando você faz fora da Câmara com um procedimento específico. Então, na arbitragem, você tem uma maior participação das partes para o procedimento. Isso eu acho que assim, é uma coisa que o Poder Judiciário está precisando, esse novo contexto, essa flexibilidade do procedimento comum, né, que já é possível a gente utilizar isso. A gente vai ter que contar aí, né, com uma maior participação do juiz para isso, né, uma maior assim, integração para esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, na arbitragem o jurisdicionado participa, chega lá no final da decisão, ele fala assim, beleza, perdi, eu não tinha razão. Ele tem um pedido de esclarecimento que o árbitro vai lá e esclarece, mas não tem fase recursal em arbitragem. Quando a gente vai explicar isso para aquele litigante, né, aquela cultura, aquele estudante da cultura bélica mesmo, ali, beligerante ali no direito, ele fala assim, mas é impossível isso então não é legal. Mas quem falou que é legal recorrer? A gente recorre porque a gente não confia no fundamento da decisão judicial de primeira instância. O juiz, né, o juiz aí monocrático aí, ele ignora a regra do artigo 4º para dar uma sentença, para dar uma decisão interlocutória. E aí o que a gente faz? A gente não confia. Talvez se ele seguisse aquilo ali, né, e mostrasse o fundamento da prova, né, fizesse uma análise mais epistemológica da prova, né, argumentasse mais com a causa de pedir ali, toda a decisão dele, a gente não ia recorrer. Tem casos, vários casos, eu já cheguei para o meu cliente, né, e falei, ó, não vale a pena recorrer, cara. Se você quiser recorrer, eu vou fazer o recurso. Você vai gastar à toa. Não vale a pena recorrer. Então, assim, eu acho que é essa cultura também que a gente tem que implementar e a arbitragem contribuiu muito com isso do que a parte participando. Eu preciso de uma audiência mais dilatada. Eu não preciso de réplica. Para que a réplica aqui?
o autor vai lá, quase repete a inicial na réplica, mas eu preciso de uma audiência de 2 sessões. A audiência de 2 sessões, ela é muito mais interessante para mim do que a réplica. Então, olha só, essa convenção processual aí, isso na arbitragem já era comum. Se você pegar a lei de arbitragem, ela tem muito pouco procedimento. Isso ficou reservado para quê? Para as câmaras de arbitragem. A lei de arbitragem ela ficou muito mais pautada na ordem pública ali. Você não ferir a ordem pública, você pode regular, né, o que você quiser. Né? O que a gente tem de inovação aí é a administração pública podendo fazer arbitragem. A gente tinha um problema com o princípio da legalidade e da publicidade aí. Então isso já ficou regulado aí com uma alteração pontual na lei de arbitragem, que até incluiu o procedimento arbitral para a sociedade anônima e garantiu também o papel da tutela, né, a tutela antecipada, né, a tutela provisória na arbitragem, tutela cautelar aí na arbitragem também, né? Então, olha só, isso aí tinha muita controvérsia, mas se o negócio jurídico processual, por exemplo, prevê isso, e na arbitragem, onde que está esse negócio jurídico processual? Está na convenção de arbitragem, lá no compromisso arbitral que as partes vão fazer isso. Então, um procedimento maravilhoso que não é tão utilizado no interior em razão dos custos, mas as Lautecs, né, que são novos ambientes de solução de conflitos utilizando as tecnologias, têm levado, né, porque o custo é menor, então a de utilização, né, tanto da mediação, mas a arbitragem, o dispute board para o interior, porque a gente vai ver mais câmara de arbitragem em cidade de porte médio e capital. A gente não vê isso muito em cidade do interior. As Lautecs têm levado essa ideia da arbitragem aí, então está acontecendo um movimento de regionalização e interiorização da arbitragem exatamente pelo uso de novas tecnologias. Arbitragem mais simples, mais baratas, né, do que as grandes câmaras de arbitragem, que a gente pode fazer como referência aqui, ó, CBMA, CCBC, né, a Camarb, né, são, né, hoje, né, o Centro Brasileiro de Litígio Econômico, são câmaras aí mais badaladas aí, mas a gente tem câmaras pequenas também que estão fazendo um papel muito importante. Como ideia de Lautec de solução de conflito, né, a gente tem hoje a sem processo. Né, foi criado um método inovador de solução de conflito, né, via plataforma. Você conta o seu caso ali e tem toda uma equipe por trás ali, às vezes trabalhando de forma remota também, né, às vezes em home office e tentando solucionar. É também uma boa estratégia para os escritórios agora, né, fazer parceria com esse tipo de plataforma. Né? A Sem Processo ela já é muito badalada para esse tipo de coisa, mas você tem plataformas menores aí e a possibilidade, né, de fazer esse tipo de serviço. E aí, passando aqui, Paulo, o Dispute Board é um comitê de consultores onde você elege ali, você pode ser um comitê de recomendação, você pode ser um comitê de revisão, de decisão, depende do que você vai propor para aquela relação. Normalmente é relação jurídica continuada. Então, você que atua na construção civil também, pesada, né? Você tem contratos lá, que são contratos que se perduram aí por 2 anos, 3 anos de prestação continuada. Quando eu comecei a atuar nesse setor, eu utilizava, a gente usava uma nomenclatura assim, CLIME, que era gestão de pleito. Né? Hoje o Dispute Board invadiu absurdamente esse setor aí. Né? O CLIME era o seguinte, você ia ali conversando com o gerente de obra de maneira informal e fazendo aqueles pleitos que eram aquelas distorções contratuais e elaborando aqueles aditivos contratuais. Né? Ia documentando aquele aditivo contratual, porque o grande erro das empresas era o seguinte, sempre vai ter erro de projeto, que o Brasil é porco para isso, com a questão de projeto e planejamento, então sempre vai ter problema, e o engraçado é que nunca né, para maior, né? É sempre para menor. Né? Você tem um custo, né, que você pensou num custo X, você tem um custo, né, muito maior do que aquele custo inicial. Onde você vai cobrar isso aí? As empreiteiras deixavam para cobrar isso no final. Então também, né, não somente associada... Falhavam no momento anterior, né, o momento licitatório, pré-licitatório, porque também eu já vi planilha de obra para cobertura de uma quadra sem a telha da quadra, sem a telha metálica.
Então, mas aí que tá. E como é que a empresa também não vê isso, não é? Porque você pega a planilha, você vê, peraí, tem alguma coisa É, errada, né? Tem é, 30% do valor aqui não está orçado, não está é, planilhado. é. É complicado. Esse comitê de consultor existe, por exemplo, como o árbitro também não existe formação específica para o árbitro, é o especialista da área, né? A gente vê muita formação jurídica por uma facilidade da gente com essas áreas afins aí. Mas pode ser um árbitro, pode ser médico, né? E ele vai contar com a assessoria da Câmara para produzir aquele documento ali, né, com, né, caráter processual, né? O que interessa é o conhecimento técnico dele. Aqui no Dispute Board também é um pouco mais informal. Então, por exemplo, num caso desse, você poderia ter um gerente de obra, você poderia ter um engenheiro e poderia ter um advogado fazendo esse comitê de consultores. Cada E aí qual com sua contribuição. você tem um caráter muito mais preventivo com o Dispute Board, porque a obra não para, o contrato não para, né? Eu não sei se está online aí, né? O André, né, me orientando, que fez algumas ponderações aí também, né, nas perguntas aí, ele propôs a ideia de Dispute Board em contrato de cooperativa de crédito, que era uma coisa assim diferente. Agora, na pandemia, o trabalho dele, assim, que poderia ser olhado, né, com mais desconfiança para um pessoal mais tradicional do direito, agora talvez a grande Uma solução solução. do adimplemento contratual dos bancos aí esteja no trabalho de graduação dele, cara. Né? Então, assim, porque pensou fora da estrutura, né? Pensou fora da estrutura tradicional do direito. Esse Climate Resolution Facilities aí está ligado à ideia de processo estrutural também e ligado com essa ideia de a formação de algumas, né, associações, instituições aí para resolver esse conflito de forma extrajudicial. Ainda é muito incipiente no Brasil, né, essa ideia, né, de Climate Resolution. Né, o Climate que a gente tinha lá da construção civil é diferente desse. Né? O Climate lá é um método criativo. Eu poderia criar aqui. O Climate lá era mais troca de e-mail e reunião presencial, né, entre o responsável pela obra e o empreiteiro ou subempreiteiro. Então é uma coisa simples, né, com método propício de solução de conflitos. E esse ombudsman aqui, você tem entendimentos diferentes aí ao Ministério Público, né, a ideia mais, né, europeia do ombudsman aí, mas a ideia aqui foi trazer isso aí semelhante a uma ouvidoria externa, né? Por exemplo, a ideia do outsider aí também, Paulo. Por exemplo, você vai numa empresa, você quer fazer um diagnóstico daquela empresa, você quer ouvir, na verdade, aquele colaborador para tratar uma estratégia realmente eficaz para aquela empresa. Se você chegar lá como contratado ali, né, o advogado, né, braço direito do CEO, aquele colaborador não vai falar a verdade. Né? Então, essa ouvidoria externa aí é muito importante. E aí, assim, até fazendo uma ligação dos nossos slides anteriores aí, a lei de proteção de dados aí também. Tem algumas coisas lá, né? Claro que isso foi feito mais voltado para aquela utilização das empresas pelos dados, mas eu vejo a importância também, né? No ponto de vista acadêmico aí, a gente quando vai responder uma CPA, né, que é a Comissão Permanente de Avaliação de uma faculdade, você tem que tecer certas críticas à sua instituição, se você for um docente sério, só que você está logado no sistema. Então, né, se a instituição não tiver uma política séria com isso, o colaborador não vai falar. Ele vai, na verdade, colocar uma opinião que não é a realidade e vai distorcer o resultado daquela pesquisa. Né? Então, esse ombudsman é importante por isso. Na época aí, em Valência, eu tinha proposto uma ideia parecida do ombudsman, que era uma mediação universitária que a gente tinha utilizado. Que como aí, né, o DA da faculdade, é difícil ter uma faculdade privada com um DA, né, mais participativo, igual a gente tinha na época. Nem sei se está assim ainda, né? Até acredito que está Agora também não estou enfraquecido muito, fora, né? vou até procurar Mas saber. na época era bem independente, era mais forte mesmo, né? Com todos os defeitos, tinha, né, um papel mais importante. Ele participava da reunião de colegiado, né? Participava, né, dos resultados de reunião de NDE. Então, isso aí, por exemplo, a gente criou lá né, não foi implementado, mas foi uma ideia discutida de trazer
a informação, né, do estudante, o DA, que era independente, filtrar, né, e levar com a força que ele tinha institucional, né, para uma reunião de colegiado na época. Né? Então, assim, você vê que a gente tem muitos mecanismos distintos aí para enfrentar esse contexto diferenciado. E aí, Paulo, vou deixar, né, para suas considerações, né, eu vou insistir aqui na minha citação do Thomas Kuhn para né, fechar esse encontro e agradecer a presença de todo mundo, né? A presença, né? É uma live, a gente sabia que era uma live mais restrita mesmo, né? E é de quem está interessado, é de quem é a primeira live, né? Então é de quem realmente está buscando um conhecimento, e a gente está sendo muito disputado também. Se a gente for lá na linha né, do Instagram, tem muita gente boa falando, muito professor disponibilizando conteúdo, né? Eu mesmo tenho perdido muito conteúdo porque está chocando o horário. Então, quero agradecer a presença, né, de todo mundo. Tempo. Exatamente. A gente está tendo até a gente precisava muito disso e agora a gente está até inflacionado aí, né, a nossa, né, gestão aí de utilização do conhecimento, né? Então, eu queria agradecer a presença do pessoal que ficou aí e que assistiu. Espero que a gente tenha dado o contributo. E antes de te ouvir, eu vou insistir nessa frase do Thomas Kuhn aqui, né, que eu acho extremamente propícia, eu tenho repetido muito em publicação e também em alguns textos, até jornalísticos, que a gente contribui, né, para o senso comum ter um olhar diferente do direito, que é o significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. Então, a gente está em uma ocasião de renovação dos instrumentos, e isso que a gente está pregando, né? Da gente repensar o direito e forçar. O caminho é tormentoso, né? A gente não vai achar um poder judiciário preparado para isso e não vai achar um ambiente extrajudicial e pré-processual também preparado para isso. É a gente que vai ter que insistir e mostrar o quê? Um domínio técnico que garanta, né, segurança para as partes aí atuar nessa nova proposta que a gente vai pregar. Então agradeço aí também, Paulo, a confiança de vocês e a credibilidade de me chamar aí para inaugurar esse projeto do seu escritório. E essa renovação ela vai vir sob todos os vieses, né? Não apenas dentro da nossa área jurídica. Nós esperamos um mundo renovado aí depois dessa remexida que nós tivemos. Esperamos bons legados. E entre esses legados, muito do que a gente conversou hoje. Essas técnicas todas, eu imagino que elas vão cada vez mais ser utilizadas, novas tecnologias, não é? Um direito cada vez mais moderno, mais inteligente, mais voltado para atender o propósito e não para do direito como meramente instrumental, né? Como não instrumental, como um fim em si próprio. Bom, agradeço demais aí a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando a galera que na sexta-feira, às 18 horas, tem com o Dr. Rafael Renner sobre direito de família, tirando bastante dúvidas. E pedir desculpa pela minha falta de imagem nessa segunda parte. Eu tentei, realmente eu não consegui de forma alguma voltar e fiquei com medo de cair. Aí, preferi privilegiar aí a sua presença. Agradecer a participação de todos. Eu vou pedir desculpa até pela nossa falta de planejamento com o horário mais restrito. A gente dilatou um pouquinho, mas o assunto bom, né? A gente fez essa opção de fazer o lado B da live aí e continuar falando, né? É a nossa primeira experiência aqui, então a gente projetou e acabou passando um pouco do que a gente tinha de plataforma do Instagram. Algo mais livre mesmo para a gente bater um papo aí sobre o tema, né? Maravilha, mas agradeço muito e estou muito satisfeito com a presença de todos aí.